Então esse vídeo ele é para dizer para você, dar um recadinho para vocês, né, que aquela atividade da semana passada eu vou corrigir individualmente e vou dando o resultado para vocês, tá bom? E também para falar a respeito de um tema, né, que está dentro do conteúdo sobre a Grécia Antiga, que é a Guerra de Troia, tá? Então a Guerra de Troia foi um acontecimento histórico, né, que ocorreu numa guerra que houve entre a cidade de Micenas, na Grécia, e a cidade de Troia, tá? Que ficaria mais ou menos onde é hoje a Turquia atual, ok? E tem uma obra chamada Ilíada, de um escritor antigo chamado Homero, tá bom? Que trata justamente desse assunto que é a Guerra de Troia, ok? Então na Ilíada, eu vou dar uma resumida, né? O Homero, no caso, ele faz conta uma história, né, de forma literária, né? Então, de forma literária, inclusive teve filme a respeito disso, né? Um filme chamado Troia, que é com o ator Brad Pitt, né? Fez sucesso e tal, né? Um filme hollywoodiano, tá? Enfim. Então, resumidamente, seria o que a Guerra de Troia? É tratado nessa obra Ilíada. Seria uma guerra causada por um romance proibido, né? Entre um príncipe troiano que se chamava Paris e uma rainha grega chamada Helena, tá? Então Paris, ele era filho do rei Príamo de Troia e a Helena era filha de Zeus, uma humana, tá? Enfim, ela era casada com um rei chamado Menelau, que era um rei da cidade de Esparta, tá? Então, na verdade, era um romance proibido, né? Então, tem os deuses envolvidos na história, né? Afrodite está envolvido na história da deusa do amor, né? Que diz que ela meio que jogou um feitiço em cima do Paris, né? E aí ele acabou se apaixonando pela Helena, Helena por ele, enfim. E aí a desgraça vem, né? Porque quando o Paris rapta a Helena, os gregos, né, o Menelau, ele fica furioso, o marido dela, né, e chama o irmão dele, né, que se chamava Agamenon, para ajudá-lo nessa guerra, né. Então, por causa de uma mulher, é uma guerra, né. Então, por isso que eu digo, é uma história literária, né. Não dá pra gente levar totalmente ao pé da letra isso, né. E que envolve a mitologia grega também, ok? Enfim. E aí os exércitos gregos são convocados para ir até a cidade de Troia, né? Com o objetivo inicial de trazer de volta a Helena, que estava, né, aí na cidade de Troia, tá? Enfim, a gente fala rápido e tal, mas ela foi porque ela quis, tá? Então, enfim, não dá para tirar a responsabilidade dela nessa história, né? Enfim, e aí eles chegam na região de Troia, só que eles não conseguem entrar na cidade, tudo bem? O melhor herói troiano era o Heitor, tá bom? No filme, quem faz o papel do Heitor é um ator que fez até o papel do Hulk, né? Que é o Eric Bana, tá? E quem faz o papel do Aquiles, eu falei agora há pouco, é o Brad Pitt, tudo bem? Enfim. E quem faz o papel do Paris no filme é o Orlando Bloom, né? Fez o Piratas do Caribe, fez o Legolas, né? No Senhor dos Anéis, no filme, tá? Se vocês tiverem oportunidade de ver o filme Troia, também é uma boa pedida. Enfim. E aí eles não conseguem entrar na cidade de Troia, né? Não conseguem recuperar a Helena. Tem um aspecto econômico também, né? Nisso, que era a ideia de conquistar Troia, né? Aquele terreno onde fica a atual Turquia, né? Que até então não era dos gregos, mas enfim. Então, fica naquele impasse, né? Uma guerra que dura anos, né? No filme é óbvio que ninguém não se tem uma ideia, né, da quantidade de anos que se passam, né? Cerca de 10 anos eles lá parados, né? Enfim. E ficou um impasse, ninguém vencia a guerra e os gregos eles tinham que ficar longe de casa, eles iam perdendo homens, né? Não eram bons os gregos, né? Então, para resolver esse impasse, um dos heróis da história, que é o Ulisses, conhecido também como Odisseu,
que era meio que abençoado pela Atena, né? A deusa da guerra e da inteligência, né? Ele teve a ideia de mandar construir um cavalo de madeira para dar de presente para os troianos, né? Então, daí a ideia do presente de grego, né? Esse cavalo seria oco e que estaria cheio de soldados gregos. Por incrível que pareça para nós aqui, né? Parece até uma ideia meio banal, né? Mas os troianos acabaram acreditando, né? E colocaram esse cavalo oco cheio de soldados gregos para dentro da cidade deles. Final das contas, né? Os gregos saíram de dentro do cavalo durante a noite, já dentro da cidade de Troia, e mataram todo mundo, né? Durante a batalha dentro da cidade de Troia, morreu o rei, morreu o príncipe Paris, né? Morreu o príncipe Paris, o que levou a Helena, e morreu o próprio Aquiles, né? O Paris disparou uma flecha no calcanhar de Aquiles, né? Daí a ideia do ponto fraco, né? O único ponto fraco que o Aquiles tinha, e o Aquiles acaba morrendo. Só que o Aquiles, ele era um semideus, né? Então foi tipo uma glória dele, né? Ele ascendeu, né? Como se fosse subiu de escala, né? A partir do momento que ele morreu, tá? Eu não falei do Heitor, né? Mas durante o decorrer da obra, o Heitor acaba morrendo num combate com o Aquiles, né? Então Aquiles, ele acaba lutando com o Heitor e ele mata o Heitor, né? Era uma coisa meio desproporcional, porque o Heitor era um humano, né? E o Aquiles era um semideus, né? Então a diferença dos dois era absurda, né? Então teve essa diferença aí que fez, né, toda a diferença no final, né? O Aquiles ser um semideus, o Ulisses com a inteligência, né? E aí os gregos acabaram vencendo essa guerra. Recomendo que vocês leiam o livro, tá bom? Dentro da atividade de hoje, tem as indicações, né, na bibliografia para vocês lerem o livro, caso se interessem, ok? Tá bom? Então até a próxima.